Romanos, capítulo 4. Livro, Epístola de Paulo aos crentes de Roma, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 16. Romanos 4, de 16 a 25. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você é uma pessoa imediatista? Pensa para responder. Não precisa responder assim de maneira tão imediata. Você acha que é uma pessoa imediatista? Você deseja que as coisas aconteçam assim rapidamente? Você pede um lanche, demora. Qual o seu nível de irritação? 1, médio ou mega irritação? Você compra algo pela internet. Comprei um negócio para Arthur essa semana, vai vir lá da China. 3 vezes por dia, Arthur vai lá no site de rastreio. Né, Arthur? Quer ver se o produto mudou de prateleira. Você é assim também? Olhando. Você está lá no trânsito engarrafado, você faz o quê? Corta pelo acostamento? Sabe esperar. Você é assim. Internet lenta. O filho que demora a não cumprir a ordem. Você fala, ele não faz. Demora. A gente perde a paciência. O elevador se aperta, aí demora para vir, você fica apertando no botão ali, como se aquilo fosse fazer o elevador chegar mais rápido, porque você não aguenta esperar. Essas coisas te irritam. Na linguagem de um amigo nosso, isso te dá agonia, te angustia.
Questões bobas ou pequenas da nossa vida. E quando as coisas são maiores, a vaga de um emprego. Você fez a entrevista e o resultado vai sair daqui a uma semana. Você fica. Tratamento de uma enfermidade. São 15 sessões, na terceira sessão a gente não aguenta mais. O resultado de um concurso, uma terapia. A pessoa quer ficar boa, resolver todas as questões com 2 meses frequentando ali a terapia. O estudo de uma língua, quer aprender a falar aquela língua fluente assim, a gente não tem tempo, a gente não tem paciência. A construção, a reforma de uma casa. Esse ano eu fiz lá uma reforma na minha casa. Eu perguntei assim para as arquitetas, dá para fazer aquele milagre de filmar assim, aqueles estalos, de repente... Por quê? Porque a gente tem pressa. Pressa. Como que a gente lida quando a gente precisa esperar por alguma coisa? Como que a gente lida quando a gente precisa esperar por alguém? Você já falou para a esposa, ó, já estou indo, já saí de casa. Mas aí demora um pouquinho, ela liga 3 vezes, você está onde? Eu estou indo. São muitos os exemplos que nós poderíamos mencionar aqui do nosso dia a dia, que revelam como que nós temos uma falta de paciência absurda. Falta de paciência, ela afeta as nossas relações. Pode ser que exista nesse momento aqui alguns casais zangados, porque o que desembocou a briga foi a falta de paciência de alguém. Falta de paciência diz muito acerca de nós mesmos. Falta de paciência diz muito acerca da nossa fé. Exatamente. Paciência, se eu não me engano, é fruto. Paciência diz muito sobre a nossa fé. Não é por acaso que essa é uma questão extremamente ensinada, enfatizada, abordada na palavra de Deus. Não é por acaso que a Bíblia tem muito a nos dizer sobre esse negócio chamado de paciência ou falta de paciência. A Bíblia tem muito a nos dizer sobre isso, porque esse é um assunto altamente espiritual. O livro de Provérbios nos ensina que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Ou seja, enquanto você está esperando algo acontecer, enquanto você sonha ali com alguma coisa, luta, trabalha, e espera que algo aconteça instantaneamente, e essa coisa não acontece no tempo que você esperava, naquele momento que você aguardava, diz Salomão, isso faz o nosso coração adoecer. A esperança que se adia faz o coração adoecer. Uma das maiores dificuldades que eu tenho, você tem, nós temos, é falta de paciência. A gente não sabe esperar. A nossa paciência, como diz o ditado, ela é curta, muito curta. Nós queremos que tudo aconteça da nossa maneira, no nosso tempo, de acordo com aquilo que nós planejamos. Esperar é algo que vai contra o nosso instinto.
Ou seja, naturalmente, ter paciência é algo que a gente precisa lutar para ter. É algo dificílimo da gente lidar com o fato de ter paciência em contextos complicados. Então, por um lado, isso é do nosso instinto, da nossa natureza. Por outro lado, para piorar ainda mais essa situação, nós vivemos numa sociedade do download, do fast food. Nós vivemos num contexto que não nos ajuda em nada a desenvolver a paciência. Nós somos treinados o tempo todo e todos os dias para querer que as coisas aconteçam rápido. Não basta mais uma internet de 5 megas. A gente quer de sei lá quantos megas. E você, muitos de vocês aqui, eu sei disso, você viveu naquela época da internet de escada, lembra? Tinha aquele barulhinho do telefone. Mas hoje com a fibra ótica a gente fica zangado porque a gente quer as coisas muito rápido. A gente não sabe esperar. No instinto a gente trabalha, a gente vai agir, a gente vai correr atrás, porque isso é muito mais simples, isso é muito mais fácil do que se aquietar e saber que eu sou Deus. Não é? A gente fazer as coisas com a nossa força, com o nosso braço, é muito mais simples do que a gente sentar e esperar. Por instinto e por causa da sociedade na qual nós estamos inseridos. O cantor popular, ele expressou essa dificuldade quando ele disse, quando ele verbalizou algo que está dentro do nosso coração, e por isso fica famoso. Ele disse: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Essa ideologia do Geraldo Vandré, ela é contrária à fé cristã. Porque a fé cristã nos diz que na vida nós precisamos aprender Hoje, eram umas 5 horas, eu estava lá no hospital com o Fred. E aí, ele falou assim, agora só vou ter notícia 9 horas. Eu falei, Fred, agora a gente tem que... Não é simples esperar. Na vida nós precisamos, em vários contextos, aprender a esperar. A fé cristã nos diz que nós muitas vezes erramos, pecamos, quando nós queremos que o Deus soberano haja dentro dos nossos parâmetros de imediatismo. O texto que nós lemos diz aí no verso 18 que Abraão, esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. Durante a guerra de Troia, disseram a Penélope, esposa de Ulisses, que Ulisses jamais voltaria da guerra. Viraram para ela e disse, olha, ele não volta mais. A gente não tem notícias dele. Não há possibilidade de que Ulisses, para onde ele foi, ele possa retornar. E algumas dessas pessoas que levantaram essa informação para Penélope eram pretendentes de Penélope. Eram pessoas que, na verdade, queriam
casar-se com ela. E ela então virou-se para os seus pretendentes e disse o seguinte: olha, eu vou fazer uma colcha de crochê. E quando eu terminar, eu começo a conversar com alguns de vocês sobre as ofertas que vocês estão me fazendo para eu deixar a minha viuvez. Mas diz a lenda que ela nunca terminava aquela colcha. E os homens não entendiam, porque eles viam Penélope trabalhando naquela colcha todo dia. O problema é que ela fazia a colcha de dia e desfazia à noite, porque ela esperava pacientemente a volta de Ulisses, a volta do seu marido. Impaciência, irmãos. Impaciência é característica de criança. Já chegamos? Acontece lá no seu carro? Falta quanto para a gente chegar? Você acabou de sair de casa. Já terminou meu castigo? Eu quero a sobremesa agora, mas ainda tem gente almoçando, mas eu quero agora. Acontece lá? A gente já pode abrir os presentes? Impaciência é característica infantil. Muitas pessoas não possuem essa capacidade de esperar porque são infantis. Não sabem aguardar o tempo oportuno da ação e da intervenção de Deus. Não são poucas as pessoas que começam, na verdade, até a desesperar antes de começar a esperar. Paulo diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Você conhece a história. Deus chamou aquele homem lá naquela cidade chamada de Ur e fez promessas a Abraão. Promessas essas que se cumpriram assim, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Promessas que demoraram para se cumprir. Abraão precisou esperar. E não foi pouco tempo. Esperar Deus cumprir as suas promessas. As coisas com Abraão, não foi assim, num estalar de dedos. Você lê as Escrituras e você vê que Deus vai trabalhando meticulosamente com Abraão. Nós poderíamos dizer até que Deus trabalhou de forma artesanal. Usando uma linguagem aqui para nossa realidade, a máquina produz rápido, a mão, o artesanato, é devagar. Deus vai trabalhando artesanalmente com Abraão. Não só com ele. Você olha para as Escrituras e você vai ver que a Bíblia, ela está repleta de exemplos de pessoas que Deus, ao lidar com elas, exigiu que elas aprendessem a esperar. Quanto tempo que Jacó precisou esperar para a mulher que ele amava? 14 anos. Precisou esperar. Moisés teve que esperar 4 décadas depois do seu chamado. Deus o chamou, foi para o deserto, fez besteira lá de matar o egípcio. 40 anos depois ele vem, e até chegar na terra prometida, desde o chamado, 80 anos, Moisés precisou esperar. Quanto tempo Davi precisou esperar entre a unção e a coroação? Anos e anos e anos. Vários profetas anunciaram o juízo de Deus, anunciaram provisões, acontecia imediatamente. Precisaram esperar anos e anos para que aquilo viesse a acontecer. Você chega no Novo Testamento, Maria e José, Isabel, Zacarias, Ana, Simeão,
eles esperaram, assim como a grande parte dos judeus, pelo Messias. Imagina aquele paralítico lá de Betsaida, aquele que queria entrar lá naquele lugar quando a água se mexia, lembra? A chamada casa de misericórdia. Você lembra de cabeça? Quanto tempo que ele estava ali? 38 anos, esperando num pavilhão. Tinham 5 pavilhões, na verdade, diz o texto, com uma quantidade absurda de gente doente. Todas aquelas pessoas aguardando a oportunidade de pular no tanque quando a água era movida. E aquele homem ali, 38 anos, alimentando a esperança de pular naquele tanque. Toda vez que a água se mexia, quando ele ia pular, alguém pulava antes. São alguns de tantos outros exemplos que nós encontramos nas Escrituras, que nos mostram que, normalmente, a paciência, ou seja, saber esperar, está ligada à esperança. Paciência está ligada à esperança. Abraão esperando contra a esperança. Mas ele tinha esperança. Paciência está ligado à esperança. Todos esses personagens que eu mencionei aqui, eles tinham esperança de que uma promessa, o poder de Deus, em algum contexto, ia trazer aquilo que a pessoa desejava. Se você está com o texto aberto aí, vai lá para o capítulo 15. Romanos 15. A partir do verso 4 até o verso 6. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A fim de quê? Pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Viu só? Paciência ligado à esperança. Paulo continua: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Verso 6. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, o que Paulo está ensinando aqui? De forma muito clara, quem tem esperança, tem paciência. Quem tem esperança, sabe esperar. Será que o contrário também é verdade? Provavelmente. Quando ele cita aqui, quando Paulo diz que Abraão foi alimentado pela esperança, ele esperou. E quando cita o exemplo de Abraão, Paulo nos mostra que só tem esperança, ou seja, sabe esperar aquele que crê em Deus que faz coisas impossíveis. Porque é para isso que Paulo cita aqui o exemplo de Abraão. Voltando à história, Deus chama Abraão com 75 anos de idade. Poucos aqui têm mais de 75. Bom, Darcy deve ter mais de 75, Léo. – 75 anos. Com 75 anos de idade, é o tempo em que a maior parte das pessoas está pensando no quê? Na aposentadoria. A pessoa com 75 anos está pensando em colocar o pijama, apanhar o controle remoto e assistir a vida passar. Diz a Bíblia que Abraão, com 75 anos, recebeu o maior desafio da sua vida.
Sair da sua casa, sair da sua terra, sair do meio dos seus parentes, deixar uma vida estabilizada, com futuro garantido, porque ele lá tinha grana, era de uma família abastada, sair de todo esse contexto e partir, sabe para onde? Balneário Camboriú. Ele vai deixar Ur dos Caldeus e vai partir para um bom emprego na Dinamarca, com a certeza de uma aposentadoria. Você vai sair de Ur dos Caldeus e vai para onde? Deus disse assim: não adianta ligar o Waze. Eu vou te dizer para onde você vai a cada dia. Todo dia eu vou te dizer, é para cá. Vira à direita, depois vira à esquerda. Você não sabe para onde você vai. Deus disse isso para Abraão: você não sabe, você vai confiar em mim. Você vai ouvindo a minha orientação que eu vou te dizer para onde você vai. E eu não sei se você lembra do detalhe. Abraão chegou? Abraão morreu como um peregrino. Abraão nunca chegou no lugar onde ele queria chegar. Abraão nos mostra que não existe tempo para Deus começar novos projetos nas nossas vidas. O profeta Joel, ele diz que quando o Espírito de Deus é derramado, os velhos sonham. Conhece lá a profecia de Joel? Joel está dizendo, olha, mesmo aqueles que possuem o tempo como um péssimo esteticista, mesmo esses podem sonhar. Mesmo esses podem fazer planos. Mesmo eles, impulsionados, motivados, dirigidos pelo Espírito de Deus, mesmo eles podem ter projetos de vida. Conta-se que o famoso jurista americano Oliver Holmes começou a estudar grego com 94 anos de idade. Tem noção disso? Começou a estudar grego. Quando completou 94 anos, um amigo virou para ele e falou assim: por que isso? Por que você vai começar a estudar grego com 94 anos de idade? Sabe o que ele disse? Meu amigo, é agora ou nunca. E foi estudar grego. Winston Churchill acabou a Segunda Guerra Mundial. O gênio que foi Churchill, das maiores mentes do século XX, o cara que podemos colocar na conta dele a vitória ali dos aliados na Segunda Guerra contra Hitler. Todo o direito de se aposentar. Mas diz a história que ele apanhou uma caneta, foi escrever, e com 79 anos de idade ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Caleb, com 85 anos de idade, já preguei aqui na igreja sobre Caleb. Caleb, ele atravessa o deserto 40 anos. E 40 anos depois, quando o povo vai chegar lá na terra, ele vira para Josué e diz assim: de todos que saíram, só eu e você estamos entrando. E você lembra, há 40 anos atrás, quando o homem de Deus, Moisés, me prometeu o Hebrom. O Hebrom é meu. Caleb lutou pelo Hebrom, já numa idade altamente avançada. Só pode ter esperança quem não se desespera, quem sabe esperar no Deus que realiza coisas impossíveis. Deus chama Abraão, ele tem 75 anos. Quando foi que Isaac nasceu? 25 anos depois. Eu pergunto para você,
Será que você tem tutano? Será que você tem paciência para esperar 25 anos por uma promessa de Deus? Fibra, garra. Ou será que nós já teríamos sepultado essa promessa na cova ali do nosso desespero? Paulo vira para Abraão, e Paulo vira para os romanos e diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Por que ele creu? Olha o que diz o verso 20. Volta lá para o texto inicial. Ele diz aí no verso 20: não duvidou por incredulidade, da promessa de Deus. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente consciente, convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Irmãos, nós sabemos que em muitas circunstâncias das nossas vidas, Deus exige de nós uma fé madura que pode envolver atrasos. E esses atrasos muitas vezes parecem da parte de Deus provações nas nossas vidas. Sabe o que isso significa? Significa que a paciência é uma virtude que só pode ser desenvolvida com o tempo. Significa que para você, para nós enfrentarmos algumas provações, nós precisamos de muita paciência. Significa que se nós formos impacientes, nós vamos sofrer. E vamos sofrer demais, sabe por quê? Porque Deus não trabalha no nosso tempo. Deus não trabalha no nosso ritmo. E como a gente quer as coisas para agora, para hoje, a gente sofre. A gente não consegue entender os atrasos de Deus como ferramentas do Senhor para trabalhar o nosso caráter, para lapidar a nossa personalidade, para nos ensinar coisas que nós não vamos aprender de outra maneira. E a gente fica lá zangado, irado, triste com Deus, porque Ele não nos deu, porque Ele ainda não fez. Nos seus escritos encantadores sobre essa questão da paciência, John Piper, ele diz assim: se acreditássemos que a nossa longa espera no sinal vermelho fosse Deus nos mantendo distantes de um acidente prestes a acontecer, nós seríamos pacientes e contentes. Se acreditássemos que a nossa perna quebrada fosse a maneira de Deus revelar um câncer em seu início, na radiografia que tiramos, para que pudéssemos sobreviver, não teríamos murmurado por termos quebrado a perna logo naquele dia que íamos viajar para as férias. Se acreditássemos que o telefonema no meio da noite fosse a maneira de Deus nos despertar para sentir o cheiro de fumaça no porão da casa, não resmungaríamos com a perda do sono. A chave para a paciência é a fé na graça futura da força da glória de Deus para transformar
todas as nossas interrupções em recompensas. Em outras palavras, a força da paciência depende da nossa capacidade de acreditar que Deus está planejando algo bom para nós. Em todos os nossos atrasos e desvios. Então entenda isso. Compreenda isso. Se você tiver paciência, você vai entender que é Deus planejando algo bom, melhor para você. E ele encerra dizendo: isso requer muita fé na graça futura, porque a evidência raramente é evidente. Ou seja, o que o Piper está dizendo aqui é que esperar não é o maior objetivo de Deus para mim e para a sua vida. No entanto, esperar pode ser um estágio necessário na obtenção do objetivo de Deus. Ou seja, Deus deseja nos mostrar muitas coisas, Deus deseja nos ensinar muitas coisas. No entanto, Ele só vai nos mostrar, Ele só vai nos ensinar de forma paciente, devagar, lenta, sem pressa, sem correria. Abre aí, ainda em Romanos. Eu adoro pregar dia 31, a gente não tem hora para ir para casa, né? Reclamaram comigo que o culto começa às 9h30. Todo ano a gente começa às 10. Não sabia que eu ia pregar 2 horas. Romanos 12. Olha o que diz o verso 12. Espero que vocês tenham paciência. Romanos 12. Verso 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Para pensar. Pensa aqui comigo. Quantas tribulações nós enfrentamos ao longo desse ano, ao longo da vida? Quantas atitudes impensadas, quantos rompantes incontroláveis, quantas palavras que nós proferimos sem pensar, quantas lágrimas que verteram do nosso rosto, porque nós não soubemos esperar o tempo certo, porque nós não tivemos paciência. Quantas decisões equivocadas nós tivemos por causa de afobação. Há muito tempo atrás, eu ouvi um pastor pregar, e ele disse uma frase, porque assim, às vezes a gente pega uma frase num sermão, né? O sermão não vale de nada, mas uma frase você pega. Nesse caso, eu peguei milhões de frases, porque o pregador era muito bom, mas teve uma frase que ele disse que eu guardei para mim, ele disse assim: exatidão é melhor do que afobação. E para acertar eu não preciso ser o primeiro. Tem muita gente que faz um monte de besteira porque é afoito, afobado. Quer ser o primeiro em tudo. Só que isso muitas vezes nos traz problemas, por causa de pressa. Ao longo desse ano, ao longo de 2023, como que você lidou com todas as dificuldades, todos os problemas, as tribulações que vieram à sua casa, que vieram à sua vida? Você ficava inquieto. Você queria resolver ali de maneira imediatista, sem saber esperar. Lembra lá do que disse o salmista? O salmista disse assim: esperei
com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o clamor do salmista, mas ele precisou. Paulo diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Irmãos, nenhum de nós aqui, nenhum de nós sabe quais são as lutas que iremos enfrentar ao longo do ano de 2024. O que será que nos aguarda nesse ano que está por iniciar? Acidentes? Desemprego? Enfermidades? Decepções? Traições? Luto? Hoje à tarde participei lá do velório da esposa do pastor Josué. Quanta dor. Situação triste. Quem esperava por isso? A gente não sabe. O que é que nos aguarda nesse próximo ano? Depressão? Será que alguém da minha casa vai, do meu contexto, próximo a mim, vai ter que lidar com a depressão? Dúvidas inquietantes, imprevistos financeiros, diagnósticos indesejados. Nosso irmão está aqui, sofrendo com isso. Coração em turbilhão aqui. Tratamentos caríssimos, muitas vezes não apenas caros, mas doídos. Dia 31 de dezembro de 2022, a gente estava aqui. Será que você, naquele culto, naquele momento, imaginava que algumas coisas que aconteceram esse ano iam acontecer? Claro que não. De forma semelhante, nós não sabemos quais serão as lutas que nós enfrentaremos nos próximos 365 dias, mas nós sabemos que elas virão. Elas virão. E quando as lutas baterem lá na nossa porta, o que a Bíblia diz que a gente deve fazer? Paciência. Paciência. Sede. Primeiro ele vem falando de Abraão, lembra? Ele vem falando de Abraão o tempo todo. E lá na frente ele vira para os romanos, depois de falar de Paulo, que creu contra a esperança, ele conclui e diz: sede pacientes na tribulação. Abraão, esperando contra a esperança, creu. É fácil? É difícil demais. Mas deixa eu contar um segredo para você, olha para cá. É possível. É possível. E é possível não por nossa causa. É possível por causa do Deus que nos capacita. É possível porque paciência é um dom do Espírito Santo, é fruto do Espírito. Qual é o nosso papel então, pastor? O que a gente deve fazer então? Orar. Orar. Senhor, me ajude diante da tribulação. Deus, Tu que deste a Abraão a capacidade de esperar contra a esperança, faz isso em mim. Porque a Tua palavra diz que esses homens do Antigo Testamento eram homens semelhantes a nós. É isso que a Bíblia diz. Senhor, a tribulação está aqui, me ajude. E, irmãos,
grande parte das tribulações que nós enfrentamos hoje, nós temos a ajuda e o auxílio que os nossos ancestrais mencionados há pouco aqui não tiveram. E sabe qual é o resultado da paciência em meio à tribulação? Se você prestou atenção em tudo que eu falei, você sabe. Esperança. Qual é o resultado de paciência no meio da tribulação? Esperança. Que o ano de 2024 seja um tempo de paciência e esperança. Na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Tribulações virão. Que Deus nos ajude a termos paciência. Que Deus nos habilite a termos paciência. E enquanto tivermos paciência no meio da tribulação, Deus irá nos inundando de esperança. Foi isso que ele fez com Abraão, foi isso que ele fez com Moisés, foi isso que ele fez com Davi, foi isso que ele fez com todos os filhos e filhas dele. Porque esperaram com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. Que Deus nos ajude, e que essa verdade, ou essas verdades, possam estar guardadas no nosso coração, para que Ele nos habilite a sofrermos com honra, para que Ele nos capacite a passarmos pela tribulação como homens e mulheres do Senhor. Amém? Nós vamos cantar e vamos pedir a Deus a bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, ao longo do ano de 2024. Vamos ficar em pé.